E depois de 3 semanas sem gravar nada, eu espero que eu ainda saiba como gravar vídeos, mas voltei finalmente para conversar com vocês sobre as leituras do mês de julho de 2019. Esse é o tradicional vídeo de resumão, onde eu falo sobre todas as leituras que eu fiz, um pouquinho sobre cada uma, e que eu adianto já um pouco do que eu achei dos livros, especialmente sobre aqueles que eu não quero fazer uma resenha específica. Mas antes de começar a apresentar essas leituras pra vocês, eu quero primeiro dizer muito obrigada a todos que estão por aqui comigo e continuaram. O canal, nesse meio tempo, atingiu 1.500 inscritos. Eu sei que isso é um número muito pequeno, perto de outros canais que já são profissionais, mas eu fico muito feliz por cada uma das pessoas que tá aqui me acompanhando e que indica o canal para outras pessoas e que faz esse espaço crescer. Eu fico feliz mesmo porque eu criei isso aqui pra gente conversar sobre livros e é por isso que eu faço questão também de sempre responder os comentários de vocês, pra gente trocar ideias. Enfim, tô bem feliz que a gente chegou nesse número de comunidade e espero que o canal sempre tenha esse povo por aqui que gosta de conversar, que gosta de falar sobre literatura, que gosta de discutir as ideias, e muito obrigada mesmo pela companhia de cada um de vocês. E antes de prosseguir, eu quero dizer que vocês que estão chegando agora aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam caso ainda não tenham se inscrito e que deixem joinha no vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Não custa nada pra vocês e faz toda a diferença pra quem tá aqui desse lado produzindo conteúdo. Julho foi um mês em que eu li bastante coisa até, achei que não ia conseguir ler tanto perto das atividades que eu tinha que fazer paralelamente a isso, mas rendeu e teve muita coisa boa. E eu comecei o mês terminando uma leitura que eu tinha começado em junho, mas a maior parte da leitura foi feita em julho mesmo, então foi basicamente uma leitura de julho, que foi Um Grão de Trigo, do Ngugi wa Thiong'o, que é um escritor do Quênia. Esse livro eu escolhi pro desafio Viajando 2019 em uma das categorias, e também ele se enquadra no projeto Africanidades Literárias, em que eu me disponho a ler livros das literaturas africanas, e é um baita romance. Aqui a gente tem a história do Mugu, que aparentemente é um cara super simples, super na dele, que só quer viver a vida dele, mas ele é escolhido para fazer um pronunciamento no dia da comemoração da independência do Quênia. Toda a comunidade em que ele mora quer que ele faça esse discurso e ele foge, e a gente não sabe muito bem por que ele é tão avesso a essas coisas. E a história toda é contada de forma muito linear, então eu tô acostumada a ler livros que não tem uma narrativa tradicional, com início, meio e fim. Tô acostumada com histórias entrecortadas, mas essa aqui realmente é bastante entrecortada, vai e volta no passado a todo momento. Em alguns momentos eu tive dificuldade de saber se era o Mugu do presente falando aquilo ou se era o Mugu do passado, mas aos poucos eu fui me habituando. E outra coisa que eu acho legal de falar é que esse livro, como parte da literatura africana, traz traços muito fortes da oralidade, então é todo um modo diferente de narrar que a gente não tá muito acostumado, não é um modo ocidental de contar histórias, mas isso é muito rico. Eu sempre gosto de ter esse tipo de experiência, acho que é realmente muito diferente e muito gostoso de acompanhar. Além de toda essa história do Mugu, a gente vai ver parte da história do Quênia, da guerra de independência. O Quênia foi colonizado pelos britânicos e a gente consegue ter aqui uma baita ideia de como foi essa colonização, que é também um pouco de como foi a colonização de um modo geral, né? Porque não diferiu tanto assim nesses países e chega a dar nojo na gente quando a gente percebe tudo o que essas pessoas fazem quando invadem essas terras e tomam essas terras para si e tentam apagar ou abafar a cultura local e sempre agem com superioridade em relação às pessoas nativas. Aqui não é diferente, a gente consegue ver bem isso, o autor cutuca muito essa ferida e, além de tudo, a gente consegue perceber também os hábitos tribais, a cultura regional, e dentro dessa cultura algo que me incomodou bastante foi a questão do patriarcado, que é muito comum em muitos países africanos ver esse tipo de coisa, porque acontece e continua acontecendo. Então são pessoas que vivem em tribos patriarcais e em que a mulher tá condicionada a isso e não estranha isso, naturalmente, porque ela tá lá dentro, né? Então isso é uma coisa que incomoda quem vê de fora, mas eu acho que esse estranhamento faz parte da riqueza da leitura em si, aprender como essas pessoas vivem, né? Perceber outros modos de vida e de organização social e tudo mais. Tem vários micro problemas dentro do livro, micro
narrativas, a gente vai acompanhando a história de vários personagens, tem um pouco de romance também, tem um pouco de tudo. Eu demorei a me habituar com o estilo de narrar do Cheong-gu, mas no final eu já tava super envolvida. Eu acho que é um romance muito bem construído, não tem defeito pra eu apontar, só não me tocou tão profundamente no todo. No finalzinho do livro, eu não sei se eu gostei tanto assim, mas de um modo geral eu gostei muito da obra. É um romance sólido e dizem aqui na contracapa que é um dos livros mais famosos das literaturas africanas, mais consagrados, tipo um clássico da literatura africana, então gostei bastante. O Cheong já tem outros livros publicados aqui no Brasil, mas ainda falta bastante coisa. Eu sei que ele já escreveu muito mais, ele ainda tá vivo e ele teve no Brasil recentemente, acho que ele participou da Flip em alguns anos atrás, não muito tempo, e acho massa acompanhar esse tipo de história, esse tipo de autor, e fica aqui a minha recomendação. Espero fazer uma resenha pra ele, mas não sei quando vai sair, porque eu ainda quero ver algumas entrevistas do autor pra complementar, estudar um pouco mais da história pra poder falar coisas corretas pra vocês, não falar bobagem nenhuma. Enquanto isso, vocês podem ir lendo, porque eu acho que vale muito a pena. Outra leitura do mês de julho foi pro projeto Leia Latinos, que foi um livro que eu me esqueci de mostrar lá na apresentação do projeto, mas que assim que eu vi que ele tinha faltado, eu coloquei ele na fila de preferência e li então Memória por Correspondência, da Emma Regis, que é uma escritora colombiana. E esse livro é extremamente autobiográfico. Aqui a gente tem 23 cartas que a Emma Regis mandou para um amigo. Eu não sei se ela enviou de fato ou se ela só escreveu com a intenção de, mas o fato é que essas cartas existem e que elas foram publicadas, isso já na fase mais avançada da vida da autora. Então ela não é uma autora que publicou desde muito cedo. Ela pinta também, então ela começou a se destacar por esse lado, pela pintura. Aqui no final do livro a gente tem um pouco sobre a vida e a obra da autora, então quando eu fizer uma resenha sobre ele, provavelmente eu vou falar sobre isso mais profundamente, né, com vocês. Mas aqui a gente consegue ver, através dessas cartas, uma realidade muito, muito, muito dura da Colômbia do século XX, começo do século, ainda em desenvolvimento, muito pobre. E a gente vai ver tudo isso pelo olhar das memórias dessa criança, da Emma criança, que não sabia muito bem o que estava acontecendo, como estava se desenvolvendo ali a vida dela com a irmã, com a família que não é uma família normal, tradicional. A família é ela, a irmã e uma moça que ela não sabe quem é, que cuida delas. E esse livro dói bastante, assim. Quando trata dessa parte social, dói muito. E a gente vê todo o desenvolvimento delas até a adolescência. Elas acabam indo para um internato católico, então elas convivem muito com essas freiras que são muito rígidas e é tudo muito pobre, é muito escasso. Todas as coisas da vida delas são muito escassas. A gente acompanha essa dureza e a formação dessas pessoas até ela sair do internato, até a Emma Regis sair do internato. Então tem muita coisa que não se sabe se foi inventado, porque não se tem provas concretas sobre isso. Algumas pessoas foram fazer pesquisa depois que ela publicou esse livro, mas assim, eu acho que isso não vem ao caso, né? O que interessa é esse produto que tá aqui e que é muito, muito legal. Eu li muito rápido esse livro, eu acho que ele é super gostoso de ler, apesar de todas essas coisas sociais que sempre incomodam a gente, né? Então fica a minha recomendação, espero também fazer uma resenha boa sobre ele pra vocês, pra poder falar um pouquinho mais da própria figura da Emma Regis. Enquanto isso, leiam e não se assustem com a capa. A Bárbara, minha amiga, falou que a capa é muito feia e que ela não compraria pela capa. Eu também não, mas eu comprei por indicação de uma pessoa que eu confiava muito, que era a Roberta Carmona, do canal Literatórios, e não me arrependi. É uma indicação muito boa mesmo e eu recomendo também a vocês com força. Depois eu li mais um livro pro Ler Latinos, porque eu sou esse tipo de pessoa que quando pega uma coisa vai, né, e se infiltra. Foi O Sangue no Olho, da Alina Meruane, que é uma escritora chilena, e esse aqui eu me apaixonei por tudo, por absolutamente tudo. Enquanto Memória por Correspondência eu não gostei muito do formato, essa coisa de carta, que era mais um subterfúgio pra contar uma história, esse aqui eu achei perfeito em tudo, no jeito que ela escolheu contar, na forma como ela conta, na forma como ela escreve. Acho a escrita perfeita, no ponto, do jeito que eu gosto. Aqui a gente tem a história da própria Alina Meruane, também é uma autoficção. Não sei até que ponto as coisas são verdades absolutas, nem sei se existe a necessidade de pensar nisso, mas aqui a gente tem a história dessa pessoa que vai perdendo a visão. Ela tem um problema que, se não me engano, é diabetes ou alguma coisa assim, e na idade adulta já ela estoura alguma coisa, estoura umas veias no olho dela e ela vai perdendo a visão lentamente, e é desesperador acompanhar esse processo todo. E o livro, inclusive, tem um projeto gráfico que vai escurecendo as páginas
quando chega no final, as páginas estão bem cinzas, assim, com uma penumbra. Agora eu tô embaixo da luz, não vai aparecer direito pra vocês. Mas também isso causa um efeito muito desagradável no leitor, e por isso acho que o projeto gráfico é excepcional. É da afinada Kozak Naif. Eu gosto muito, não só da história que ela conta, das coisas, dos problemas pessoais dela, isso aqui é um drama extremamente pessoal, mas eu gosto também da ambientação e gosto também da escolha de palavras que ela faz. Eu sublinhei praticamente o livro inteiro de tão bem feito que eu achei as construções. Fazia tempo que eu não me encantava tanto com uma escrita, assim, mas eu achei muito, muito foda o jeito que ela escreve e queria destacar absolutamente tudo. Tem umas questões também que aparecem sobre o próprio Chile, sobre o cenário político do Chile, da Argentina também, da América Latina como um todo, dessa questão de latino-americanos saírem daqui e irem para os Estados Unidos para tentar uma outra vida, um outro tipo de vida. Tem questões familiares muito fortes, relacionamentos meio estranhos, assim, entre os familiares, especialmente mãe e filha. Eu amei esse livro num nível que eu não sei o que eu faço. Amei mesmo, e eu espero que vocês fiquem com vontade de ler, especialmente na resenha que eu pretendo fazer pra ele, que também não vou prometer data, mas espero que saia, porque esse é daqueles livros que vale a pena fazer uma resenha, sabe? Tipo A Casa dos Espíritos, pra vocês terem uma ideia do nível do meu amor por ele. Depois, é claro, eu tinha que ler um livro pro encontro da tag desse mês, e o da vez era O Sentido de um Fim, do Julian Barnes. Tá numa edição super bonitinha. Eu não tenho... Esse livro não é meu, eu peguei emprestado porque eu não fiquei muito interessada pela premissa da história. E vocês sabem que eu faço assim com a tag, né? Quando me interessa eu pego, quando não me interessa eu não pego, porque é um valor alto e eu pondero bastante, né? Onde eu vou investir o meu dinheiro de compra de livros. E aí eu consegui emprestado com uma das meninas aqui do grupo e eu gostei bastante do livro. Ele tem uma pegada bastante fluida, assim, a leitura vai rápido, mas não acho que seja uma história em si sensacional, diferentemente do Sangue no Olho, que eu me apaixonei. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar as memórias do Tony Webster. Ele vai relembrar o período dele de escola. No começo a gente não sabe muito bem por que ele tá acessando essas memórias e contando pra gente, e ele vai reconstruindo aí a partir da adolescência, contando sobre o cotidiano das aulas, sobre o grupo de amigos que ele tinha, até chegar num momento muito esquisito que foi de um suicídio de um colega deles. E eles analisam aquele suicídio. É um grupo de alunos que se envolve muito com as discussões filosóficas e com as discussões sobre história, então eles debatem muito sobre o motivo daquele suicídio. E também tem um elemento muito importante, que é a chegada de um amigo, uma pessoa nova a esse grupo, que chega na escola depois deles e entra pro grupinho desses amigos, e eles admiram demais esse cara, que é o Adrian, e tudo passa a ser como referência o que o Adrian faz. E a gente vai acompanhando tudo isso. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte a gente tem basicamente essa ambientação da adolescência até as primeiras namoradas, até as primeiras experiências de vida adulta desses jovenzitos, e depois na segunda parte a gente acompanha o que ele pensa já na aposentadoria, depois de ter construído uma família e ter se separado, enfim. Eu acho que isso não se configura como spoiler, porque a graça toda do livro são as coisas que ele conta daquela época e as reflexões que vêm a partir disso. Tem muita reflexão filosófica, e essa é a parte que eu gosto, mas se a gente tira isso, se a gente tira esses elementos, eu acho que não sobra muito do livro. Não fica muito do livro comigo, sabe? Não me acrescenta muito. As questões filosóficas são sobre vida, morte, tirar a vida porque a pessoa opta por ela, apesar de não optar nascer, ela opta por tirar a própria vida. Questões sobre o que é história, como se narra a história, quem narra a história, e o que é importante no discurso historiográfico. Tudo isso são questões que me pegam bastante. O meu mestrado foi um pouco nessa área, em literatura e história. São coisas que eu já discuti. Mas assim, de um modo geral, não trouxe novidade. Eu gostei da forma como ele apresenta reflexões, mas não trouxe muita novidade. E é a história de um cara, né, gente? Então, assim, eu já não tenho muita paciência pra esse tipo de coisa. Mas o saldo, no fim das contas, foi positivo. Eu acho que eu coloquei lá a nota de 3 estrelas no Scoob, ou 3,5. Ele é bem escrito, obviamente. Tão bem escrito que a gente lê ele numa sentada, assim. Só não acho que é uma história realmente marcante, sabe? As reflexões, sim. Mas a história do livro, não. De qualquer forma, quem já leu aí, comenta aqui embaixo o que achou, se gostou ou não, se já leram pela tag ou leram antes. Enfim, vamos trocar ideia aqui embaixo pra ver como é que foi as experiências de vocês nessa leitura. Eu recomendo pra quem
gosta desse tipo de coisa assim mais memorialística e que talvez se interesse pelos dramas pessoais de um cara, enfim, eu acho que a pessoa pode gostar bastante. E por fim eu comecei a ler um livrinho no final do mês, que foi As Boas Mulheres da China, da Xin Han, também esse pro Desafio Viajando, e eu li só 2 histórias nesse mês de julho, mas foram 2 histórias que me marcaram bastante, especialmente a primeira história, a segunda história, que é A Menina que Tinha uma Mosca como Animal de Estimação. Isso aqui é muito, muito pesado, muito pesado. É doloroso ver o processo de solidão, de violências que levam essa moça a uma solidão extrema, de modo que ela prefere viver no hospital a viver dentro de casa, e que ela estabelece uma relação com uma mosca, uma relação afetiva com uma mosca. Isso é muito louco, assim, parece até tosco do jeito que eu tô falando, mas é muito massa, assim, conhecer esse tipo de história. E aí foi só isso que eu li desse livrinho. Acabou um mês e eu continuei a leitura dele agora em agosto e eu já tô quase terminando. Acho que faltam umas 13 histórias pra terminar. Eu tô na 13. Falta pouquinho pra terminar e eu tô impactada. Não sabia absolutamente nada da China e acho que sei muito pouco ainda e vou precisar fazer muita pesquisa pra poder falar decentemente aqui sobre os impactos da política, da vida social na vida dessas mulheres que são retratadas aqui. Mas já fica a recomendação, é um livro curtinho, relativamente curto, mas muito importante e que eu acho que todo mundo que se importa com a questão das mulheres, todas as feministas aí que me acompanham, vão gostar também. E é isso, gente, até que rendeu bastante, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês comentem aqui embaixo também como foi esse mês de leituras pra vocês. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.